empreendedor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu sou o Alisson José, atuo na área de gestão empresarial há 10 anos e hoje estou aqui com o meu parceiro João Vitor para mais um episódio do nosso podcast Minuto Empresário. Aqui nós falamos sobre gestão, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, estratégia e visão de mercado. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes de eu passar para ele, vou passar para o João que está se apresentando. Olá, empreendedor. Meu nome é João Vitor. Eu tenho mais de 7 anos de experiência no ramo empresarial e hoje estamos aqui para mais um bate-papo desenrolado aí com outro empreendedor da cidade. Recém-chegado na cidade, né? Maravilha, maravilha. Antes de eu apresentar ele para você, quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você olhou para uma foto e se emocionou? A fotografia nos traz um sentimento muito especial. E hoje nós vamos estar falando aqui com quem vive eternizando momentos. Nosso convidado, Bruno. Bruno, é um prazer ter você aqui conosco, tá? Prazer, Bruno. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, falar um pouquinho de fotografia, do que eu vivo e também do meu trabalho, né? E poder bater um papo bacana sobre isso. Bacana, Bruno, bacana. Obrigado, tá? Bruno, para a gente estar começando aqui, quero te fazer uma pergunta. Primeiro a gente conversou um pouquinho dos bastidores, né? Mas você está se apresentando. Como que você capta os melhores momentos, cara? Então, cara, eu acho que isso é relativo. Eu acho que quando a gente está vivendo, né, quando a gente está, por exemplo, no casamento, quando a gente está vivendo o casamento, cada cena ela é única. Então, a gente que é fotógrafo está acostumado, a gente tem o feeling já do que funciona e do que não funciona. Claro, algumas coisas são organizadas, né? Então, por exemplo, se a gente tem ali o momento da noiva, a gente tem que saber direcionar, a gente tem que saber posicionar o que dá certo, né? As poses, enfim. Mas tem coisa que é muito intrínseca, assim, né? Tem coisa que é muito sutil. E eu acho que é isso que faz com que cada fotógrafo tenha seu diferencial. Tem a sua identidade, né? Acho que a gente poder sentir as coisas também e ver as coisas de um jeito bonito. Cara, a gente romantiza muito na vida, assim. A gente tem essa coisa de romantizar a vida e pra nós, assim, é como se a gente estivesse vivendo um filme, legal, sabe? E até quem faz fotografia tem uma facilidade, assim, também de lidar com filme, com vídeo, né? Porque a gente tem muito esse feeling de poder estar ali já, até lugar, assim, esperando. Cara, às vezes até lugar eu passo, assim, tipo, fazendo... Olha, esse é um bom lugar, né? Exatamente. Legal, cara. Eu lembro que esses dias atrás eu estava fazendo um vídeo da Maria Bilk, né? Que é conhecer aqui da cidade. Ele estava fazendo o de revelação, que ela estava grávida e tal. E aí passou assim num lugar e tinha, cara, sabe como entra a luz, assim, e a poeira subiu. Eu falei, cara, vai ser perfeito, cara, ficou incrível. Que legal, cara. Então é muito disso, assim, a gente tem muito acho que a nossa cabeça ela fica muito treinada pra isso também, sabe? A gente acostuma, a gente tem essa coisa. Então, o olhar técnico para detalhes, né? Então você percebe cada... Eu acho que cada fotógrafo é muito detalhista, assim. Eu acho que você tem que ser. Eu acho que quando você, por exemplo, a gente está aqui, automaticamente a hora que você entra, já bate o olho assim no ângulo, sabe? Legal. Então a gente tem muito isso, até porque... Tem enquadramento no olhar, né? Exatamente. Aqui, ó, isso. E a gente meio que treina o cérebro para isso, sabe? Como ele está muito assim, que a nossa câmera, cara, é um quadradinho, né? Ela fica retangular, você mira ela, mas você sempre tá com aquilo no olho. E eu gosto muito até de colocar o olho mesmo para fotografar. Hoje em dia a gente tem câmeras aí que trabalham bastante no LCD, né? Só que eu particularmente vim das outras câmeras mais antigas, então eu gosto de ter essa coisa de colocar o olho ali e tal, ver mesmo com os próprios olhos, para ver como vai ficar, né? Legal, assim, pra gente ter esse diferencial. Mas é isso, assim, eu acho que a gente vai meio que sentindo. E até essa questão mesmo de encarar o trabalho como algo assim do dia a dia, sabe? Porque, cara, eu falo pra você, se a gente encarar mesmo o trabalho como trabalho, no meu caso, né? Você cansa muito. Chega às vezes no final do casamento. Psicológico demais, né? Assim, porque você lida com muita interação, né? Então, por exemplo, eu tenho que estar sempre ali, tenho que estar sempre feliz. E aí, cara, é um momento muito feliz da vida das pessoas. Sempre disposto a tirar foto de alguém. E a emoção deles estão lá no estopim, no auge, né? Então você tem que saber levar as pessoas, né? E você tem que ter muito eu acho que esse preparo, né? Eu acho que quando a gente se torna fotógrafo, você tem que entender que você precisa muito estudar. Acho que o que hoje em dia às vezes falta muito é isso. É você saber estudar, não só a parte de fotografia, porque a fotografia, a técnica é a mesma sempre, mas o jeito de fazer é diferente. Você inventa, né? Você aprimora, né? Sim. A parte do estudo eu vejo assim, Bruno, que é num contexto geral, né? A partir do momento que você se propõe a fazer algo ou você se especializa em algo,
você nunca para de estudar, você sempre está mudando e se especializando. Eu vejo a nossa área de gestão empresarial, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que você ser fotógrafo também é uma empresa, né? É um empreendedorismo. Então, assim, eu vejo nessa parte, como isso muda sempre, nós temos que estar sempre antenado em novas tecnologias, né? E novas formas de fazer a gestão, de conseguir tirar indicadores, né? De criar uma estratégia. Mas, cara, assim, o que eu vejo que acontece muito é que às vezes as pessoas não levam tão a sério. Eu acho que a fotografia, por ela ser algo muito acessível, às vezes as pessoas acham que não, é só pegar uma câmera e sair clicando. Então, eu acho que quando você realmente leva o seu trabalho a sério, você quer construir uma carreira de verdade, assim, você quer crescer, quer ser grande, você quer, né, de fato, assim, ser reconhecido pelo que você faz, eu acho que aí sim, aí você estuda, aí você se dedica, aí você investe. Legal. É muito investimento, assim, é muito investimento, cara. Agora, você estagnar, assim, no comecinho, você desanima também, cara. Eu acho que tudo envolve muito essa questão de você estar alinhado no propósito, né? Porque é o que eu falo sempre, todo mundo que entra no meu estúdio ou que eu pego a câmera para fotografar tá vivendo um momento ali que cara, é único para ela. Então eu tenho que lidar com essa responsabilidade, sabe? Eu acho que o fotógrafo tem muito isso de saber entender o momento da pessoa, né? Porque, como você comentou, no casamento ali, às vezes você tem que estar atento em tudo. É uma dança de um tio com a noiva, que às vezes você está fotografando o noivo, só que você vai pegar aquele momento, porque daqui 10 anos aquela pessoa vai lembrar, nossa. Pode ser que não tenha mais aquela pessoa também. Exatamente isso que eu ia falar. Assim, E eu eu tenho senti casos assim de fotos hoje que eu vejo pessoas que não estão mais nesse plano assim. E, cara, é uma coisa assim que eu, como fotógrafo, pensando, cara, meu trabalho foi muito importante. Legal. Porque é a única memória que a Eterniza, pessoa né? tem. Bacana ter esse sentimento, né? Nossa, muito. Só que daí é aquela questão, né? Você precisa ter essa responsabilidade. Sim. E muitas às vezes não tem. Porque tem muitos casos, infelizmente, de pessoas que pegam ali coisas pra fazer e que acabam não entregando de um jeito que não é legal. Então, ter essa responsabilidade, ter um bom trabalho, ter qualidade que você faz é essencial assim, para você poder crescer. Um momento único, né? Então, por exemplo, a responsabilidade é muito grande. Você tem a responsabilidade sobre os arquivos, sobre tudo ali, né? A edição, como que vai ser feita as fotos que vai ser tirada, porque é um momento único. Sim. Geralmente você chama um fotógrafo, né? Que você confia. É que eu sempre bato na tecla que você tem que contratar pessoas que você conhece o serviço e pessoas que realmente levem a sério. Porque aqui, às vezes a pessoa vai muito pelo preço, né? Porque é barato e tudo mais. Não, é só umas fotos. Cara, se você tem esse tipo de pensamento, primeiro que eu não foco nesse tipo de cliente. Pra mim não é interessante. Eu quero não é o preço, é o valor, né? E pra mim, cara, hoje em dia as pessoas podem até achar caro o que eu faço. Só que da forma que eu faço e que eu entrego, eu sei que vale. E vale até às vezes muito mais do que eu deveria, né? Eu deveria cobrar muito mais. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente teve numa reunião de negócios onde justamente foi falado sobre preço. O rapaz colocou na apresentação dele lá, onde ele fala assim, trabalhe para que os seus clientes te procurem não por ser o mais barato, né? Mas por ser o melhor naquilo que você faz. Mas eu sinto muito mais isso aqui, por exemplo, porque assim, eu vivo em outra cidade, né? Só que aqui eu me sinto muito mais valorizado em questão de valores, eu podendo cobrar aquilo que eu acho que é válido para o seu serviço, cobrar, né? até porque eu tenho aqui 2 anos, 2 anos e pouquinho. Então, nesse meio tempo eu já pude firmar o meu valor, né? Legal. As pessoas hoje em dia, elas entendem, elas olham o meu trabalho, elas não questionam o meu preço. E Porque eu acho que é muito chato isso, cara. Você tá ali o tempo inteiro questionando a pessoa, não, mas isso aqui, mas é só umas fotos. Uma coisa é questionar um produto, né? Essa caneca aqui, nossa, mas essa caneca é cara, então. Até porque agora às vezes é super faturado, né? Exatamente. Agora nossa, cara, porque assim, as pessoas não entendem como é que funciona a estrutura de um fotógrafo. As pessoas acham que é só você comprar uma câmera e tirar foto. E não, a gente precisa de uma câmera muito boa, que às vezes vale, sei lá, 12, 15, 20, 30 mil, entendeu? Você precisa de um espaço muito bom. O estúdio lá, por exemplo. O estúdio eu comecei ele muito simples, cara, assim, eu tenho um orgulho dele. Mas foi um estúdio onde eu tive que investir muito dinheiro, tanto questão de mobília, assim, comprar móveis, quanto, sei lá, toda a parte de iluminação, toda a parte ali que envolve, e até mesmo na parte do escritório, porque eu precisava ter um lugar também para atender as pessoas. Sim. Então, até a edição mesmo, a edição não pode ser um computador, por exemplo, que seja normal, né? Sim, ele precisa ser um computador muito potente mais robusto, né? Para poder aguentar todo o trabalho, né? Exatamente. E assim, até site mesmo, a gente tem que pagar também, aplicativo você tem que pagar para poder editar. Então, é uma coisa que as pessoas elas não têm consciência disso, né? Muitas vezes. Claro, hoje os meus clientes eu não posso reclamar de nenhum, porque graças a Deus eu tenho clientes muito bons, que não me dão problema, que só me botam para cima. Mas assim, já passei por muitas situações assim, sabe? Então, hoje eu tenho muito felicidade assim, de poder estar vivendo isso aqui, né?
de poder estar aqui na cidade e as pessoas de fato abraçarem o meu trabalho, porque, cara, isso faz muita diferença. Tanto, né, a parte dos clientes em si mesmo, como a gestão também, cara. Tem aí incentivos que são muito interessantes, que ajudam muito a gente, sabe? Sim. Bacana, cara, bacana. Bruno, mas fala um pouquinho quem é você, né? Como você começou nessa caminhada, né? E como você descobriu que isso seria uma profissão para você? Então, cara, eu vim de Cândido Abreu, nasci em Cândido Abreu, e hoje eu tenho 27 anos, e até então eu sempre morei no sítio, né? Eu nasci no sítio, cresci no sítio também, e aí em 2010 a gente veio pra cidade, e a partir daí eu comecei a ter contato com a fotografia. Só que, cara, eu não sei exatamente explicar onde começou, porque eu era muito novo. Comecei mais ou menos com uns 12 anos. Legal, cara. Então, assim, tem um hoje estou com 27, então... É uma caminhada, né? E aí, cara, eu não sei explicar exatamente como me interessei, mas eu sei como começou, assim. Eu tinha uma câmerazinha, acho que antigamente a gente usava muito aquelas câmeras compactas. Isso, né? até tem uma aí, ó. Exatamente, né? E aí, cara, eu comecei com as câmerazinhas, eu fotografei o casamento de uma prima minha, e aí foi surgindo, a gente foi fotografando, eu gostava bastante de paisagem também, então a gente ia fotografando essas coisinhas, depois eu fui para uma semi-profissional, que era aquela super zoom, sabe? Sim. Era uma branca, assim, que eu acho que eu nem tinha uma marca, assim, muito conhecida, mas eu lembro que eu tinha ela. E aí depois de muito tempo, ali em 2014, 2015, que eu pude comprar minha primeira câmera profissional. Era uma câmera de entrada, assim, bem simples. Mas eu lembro que ali já tipo, foi um moleque ali, assim, Aí já muda, né? A visão já muda, né, Você cara? já se sente... É que querendo ou não, cara, tipo, a câmera profissional, né, as nossas câmeras, elas têm mais desfoque e tudo mais, então é completamente diferente, assim. E aí, cara, 2015, né, mais ou menos 2015, aí eu comecei a fotografar mesmo profissionalmente, né. E aí eu era muito novo, cara, então eu tinha muito essa questão de, cara, como é que eu vou fazer as pessoas confiarem no meu trabalho? E aí eu vivi numa cidade também que era bem complicadinho no começo, assim, tipo, eu tava na escola, né, comecei na escola. Então eu não lembro se vocês lembram que existiu o ESC. Sim. Cara, quando eu comecei a fotografar, cara, me destruiu naquele esquema, né? Cara. Não, e daí a gente cai na burrice de fazer, né? E aí eu lembro que falava, não, você não vai dar em nada, você... Imagine, né, cara? Nossa, assim, tipo, maldade. Eu acho que isso é a parte pior, porque é o quê? Você olhar as pessoas que você conhece te desacreditando e você tendo vergonha. Não, mas você sabe que ela é quem não se conhece, né? Mas eu digo assim, você também te cria uma trava de que você, pô, como que eu vou oferecer isso ou eu vou crescer nisso também? Cara, mas as eu sempre brinco não com as pessoas que eu não sei como é não ter uma vocação. Porque eu sempre senti que a fotografia pulsava ali diferente, sabe? E cara, é bizarro, assim, poder explicar pra vocês o que se passou na minha vida. Claro, agora, nos próximos, o que eu vou te contar, você vai entender mais ou menos. Mas ali era uma fase onde eu estava na escola, então automaticamente eu não tinha muito essa preocupação de ter que trabalhar com isso. Sim. Isso foi mudar depois que eu saí, né? Depois que eu realmente saí do colégio, então aí tinha mais aquela coisa de, opa, agora eu preciso trabalhar, né? Só que nesse tempo, cara, eu já tinha fotografado há muitos anos, assim, né? Graças. E, cara, eu lembro que quando eu tava pra sair da escola, eu conversava muito com Deus, assim, e eu pedi, cara, eu preciso de um direcionamento. Cara, será que é pra ser mesmo isso? Porque, cara, naquela época, assim, não tinha essa perspectiva que fotografia dá dinheiro. E não que realmente desse na época, assim. Eu falo que eu comecei a ganhar dinheiro ano passado. Mas, cara, eu sempre senti, assim, que tinha alguma coisa diferente. E, na época, tinha um podcast, já existia um podcast, e tinha um fotógrafo que era o Everton Rosa, que era muito conhecido na época. Ele era um fotógrafo muito grande e ele estava abrindo uma escola de fotografia. Eu lembro que uma amiga minha de São Paulo, ela falou assim, amigo, você escreve ele, que ele tava... Isso foi que ano, mais ou menos? Cara, eu acho que em 2017, 2016. Sim, eu sei que foi bem... Eu era bem novinho. E aí, cara, tipo, ele tava sorteando 3 vagas na escola dele de fotografia. E aí, tá, eu não ganhei um pacote de bolacha no sorteio. E daí me inscrevi, cara. E, cara, foi a primeira pessoa a ser... Sério, cara? Ganhou? Não, ganhei, cara. Ganhei vaga na escola dele. E ali meio que eu entendi que, opa, passei. Esse é o sinal que você pediu, né? Exatamente, é pra ser isso aqui, cara. Eu arrepio até hoje. Porque assim, legal, cara. E ali eu entendi que era pra ser. E, cara, aquele curso me deu muita noção do que era uma fotógrafa, tipo, um fotógrafo mesmo. E ali eu pude entender como é que funciona uma fotografia séria. E ali, tipo, eu comecei a entender como é que eu devia importar,
como que deveria ser feito, porque não era um curso assim técnico, ele não era exatamente assim, tipo, pega a câmera e faça assim com o botão, não era. Era mais a parte de quem já era fotógrafo e queria melhorar, né? As técnicas pessoais, no caso, Exatamente. pessoal. Ele te ensinava mais ou menos como tudo funciona, e ele trabalhava bastante com casamento e também com a parte de fotografia de moda, então vem dessa vertente também. E ali eu pude ter noção de tudo, né? Aí terminei o curso, não cheguei nem a finalizar ele, porque, né, como eram muitos módulos, eu tinha muito módulo, muito mesmo. Eu lembro que até expirou o curso, tanto que tinha módulo lá, sabe? Aí beleza, mas esse curso me deu muita noção de tudo, como funcionava e tal. E aí continuei trabalhando, continuei acreditando, e assim, tudo aos poucos, cara, porque eu vivia numa cidade que era pequena, então tinha um fluxo muito menor de trabalho, né? E Cândida é um pouco isolado, assim, cara, porque, por exemplo, o povo daqui não vai pra lá, né? E o povo de lá também vai pra cá, e aí tem cidades que estão mais próximas de lá, mas aí acaba que, assim, na época também, cara, não tinha carro, então pra mim dificultava muito essa questão de mobilidade. Você dependia muito da cidade mesmo. Cara, dependia do Pinho, nada fácil. Nossa, cara. Quantas vezes eu vim pra cá de Pinho, Imagina. E aí, reserva mesmo, entrou na minha vida, cara. Não, só voltando pra lá. E, cara, eu era uma pessoa muito simples. Eu era uma pessoa assim, eu era pobre, muito pobre. Nasci e minha família era muito pobre. E eu sou o primeiro fotógrafo da família. Que legal. Então, tipo, cara, foi... O primeiro que deu um passo mais além, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, geralmente, tipo, não seguia pra essa área de arte e tudo mais, né? Geralmente vai pra outras áreas. E aí, cara, foi muito difícil no começo. Porque eu precisei muito investimento. E você foi desacreditado muito das pessoas? Com certeza, cara. Eu acho que isso até hoje em dia... Isso travou você ou não trava. Eu acho que quando a gente tem propósito no que a gente faz... porque assim, cara, eu não fazia fotografia por dinheiro. Porque não dava dinheiro. Não é que não dava dinheiro, mas é que assim... na realidade eu tava não me ajudava. Sim. Não tinha não fazia diferença naquele momento, né? Exatamente. E aí, cara, eu sempre fiz por amor, assim. Eu sempre fiz porque eu realmente... cara, eu era aquilo que eu tinha que fazer mesmo. Eu acho que se eu saísse daquilo, eu ia ser uma pessoa muito infeliz. E, tipo, por mais que eu não estivesse ganhando muito bem, cara, eu tava ali sobrevivendo e vivendo do meu sonho. E, cara, assim, a fotografia já me levou pra muito lugar. Assim. Eu conheci muita gente por conta da fotografia. Então, proporcionou muitas coisas boas. Cara, tudo que eu tenho hoje em dia é por conta da fotografia, assim. E naquela época eu já sentia isso. E, cara, só que assim, chega uma hora que dá pra desistir, cara. Já pensou em desistir? Isso que você ia perguntar agora. Não é nem acho que pensou em desistir, mas é aquela coisa de você ser meio que forçado, sabe? Porque não tá dando dinheiro, você não tá podendo pagar essas Na verdade é uma pressão de todos os lados, né? Sim. Daí as pessoas começam a olhar pra você, mas tá vendo, veja bem, assim, né? Não, tá aqui, dando. cara, assim, a fotografia, por exemplo, você tem que você vende. E chega no mês, às vezes você não vai ser tão bom. Exato. A gente sabe disso. A fotografia não é algo essencial para as pessoas contratam fotografia. É algo supérfluo, vamos dizer assim, né? É visto mediante como luxo, né? Mediante aquilo que é obrigatório na vida de cada um, né? A fotografia é algo que... Então, e isso é uma coisa que eu trabalho muito para mudar na cabeça das pessoas também, porque muitas das pessoas elas não têm noção de fato como a fotografia muda a vida delas. Então, por exemplo, hoje o meu trabalho mesmo, né, já pulando para um outro canto, mas o meu trabalho mesmo hoje é chegar para as pessoas e mudar a visão delas de fotografia. Legal. Porque muita gente chega no estúdio às vezes com problema de autoestima e sai completamente mudado, cara. Assim, tem gente que tem vergonha, né, de estar na frente de uma câmera, Nossa, tirar foto, tirar o sorriso, né, igual Não, mas esse ano passado mesmo, eu tive uma cliente, cara, que ela chegou no estúdio para fazer gestante. Ela falou assim, eu odeio fotografia. Odeio. Não gosto de fotografia. Às vezes teve experiência com outras pessoas, não, mas aí, né? ela fotografou no dia, ela gostou, e ela foi a cliente que mais participou, mais assim, passou pelo meu estúdio. Ela ganhou, porque eu dei esse ano um presente, né, de um ano, eu dei um desconto em ensaio também. E assim, cara, ela foi a que mais teve lá, porque ela conseguiu passar pra ela o que de fato a fotografia representa, cara. Porque às vezes as pessoas tratam muito a fotografia como algo muito engessado. E não é, cara. A fotografia, ela é você, assim, ela tem que ser você. Sim. Ela tem que estar aqui do jeito que está aqui conversando, ele está tirando dela o melhor dela. Né? A gente tem que saber conduzir isso, né? Isso é uma questão muito, muito técnica. Mas, cara, isso que faz valer a pena, sabe? Então, nunca foi uma questão assim de, desistir porque eu não gosto mais. Não, era realmente que eu era forçado. Era aquela coisa, tipo, agora, nossa, tá precisando pagar conta e não tá dando e... assim, passei muito bem. Chegou a trabalhar com outra coisa? Cara, já trabalhei assim, numa agência celular, só que isso eu não era mais novo, cara. Eu cheguei
gostei, assim, de trabalhar. Eu lembro que eu trabalhei também numa loja que era de fotografia, eu fotografava, mas eu também ajudava a vender, então, coisa do tipo. Mas eu nunca saí muito, assim, sabe? Eu acho que eu nunca parei de fotografar para trabalhar. Trabalhava, mas tinha como se fosse um hobby, mas exatamente. sendo Tipo, eu nunca segundo deixei. trabalho. Eu nunca deixei a fotografia de lado, né? E aí, cara, trabalhei lá em Cândida até 2023. 2023 eu mudei pra cá. Porque assim, em 2018 eu já comecei a vir pra cá trabalhar. Já fazia alguns trabalhos aqui. E, cara, toda vez que eu andava na rua, eu sempre encontrava uma pessoa que eu conhecia. E, cara, as pessoas me tratavam muito bem. Falava, nossa, cara, é diferente aqui. Aqui tem um... Tem alguma coisa tem um diferente, sabor né? diferente. Tem sabor. Exato. Sabor da água. Sabor do Rimarão. É, cara, e daí assim, eu sempre gostei muito de vir. Que, cara, é aquilo, né, que ele tá falando, né? O povo deu lá, não vem muito pra cá. Então eu mesmo não conhecia a cidade, eu conheci em 2002. E aí eu comecei a vir pra cá. Teve final de semana que eu vinha todo final de semana. Legal. Então eu falei, opa, eu acho que é uma possibilidade, porque já é perto. Sim, é perto de outros lugares, né? Com certeza, cara. E isso me ajudava muito, assim, porque eu não ia sair muito da minha família. Sim. Porque a gente é autônomo também, se você for pra uma cidade muito grande, você não tem muito potencial, como você vai sobreviver, né? Exatamente. E isso é uma coisa que me assustava. Aí eu vim pra cá, e cara, o primeiro ano assim foi de adaptação. Né? Foi um ano assim que eu nunca tinha saído de Cândida, então pra mim foi um ano ali que eu vim pra cá com uma ideia de, nossa, vou chegar numa cidade diferente, a galera já me conhece, tá, vai ser legal, né? Não é assim, não. Não foi. Não é assim. E aí ali, tipo, meio que a hora que eu cheguei, assim, dei aquele impacto, né? Tipo, puta, o povo não me conhece tanto assim. Não é o que eu achava, né? Não vou ficar Não é o que eu achava, né? É, exatamente. E aí, cara, foi ali eu entendi que eu vou ter que colocar o pezinho no chão e trabalhar de novo. Só que o bom de você ter muitos anos de carreira, muita assim, carcaça, é que você sabe o que fazer, sabe? Então ali eu comecei a chamar gente pra fotografar, eu tinha minhas estratégias assim de divulgação e tal, mas de fato só foi acontecer mesmo quando eu abri o estúdio. Legal, cara. Quando eu abri o estúdio, assim, meio que parece que a porta se abriu, assim, sabe? Esse é um passo muito importante, né, Bruno? Eu vejo assim que até mesmo para aquela pessoa que ela tem o sonho de empreender em qualquer área, né? Uma coisa é ela trabalhar de casa, né, sem ter um ponto fixo estratégico, né, do que quando a pessoa abre, porque profissionaliza. As pessoas de fora olham diferente, né? Isso é importante as pessoas elas terem isso em mente, né? Porque não é, eu vou ter um custo maior, não é a questão que você vai profissionalizar o teu negócio. Por exemplo, você como é um prestador de serviço, né? O produto que você tem é você, né? Então você tem que saber se portar, você tem que saber falar, você tem que se vestir legal, né? Ter um estilo para você transmitir aquilo que você, né? Que é o visual. Exatamente. E eu acho que quando a gente é autônomo, né? Quando a gente é profissional assim, da área, a gente tem muito de relações, né? Então automaticamente você consegue começar a entrar em bolhas diferentes. Uhum. E tudo exige, cara. Né? Sim. Então, por exemplo, você seja um milionário aí, você vai ter que estar de acordo com aquilo que o teu grupo social está pedindo, né? Sim. E, cara, só que o estúdio ele é diferente. O estúdio é algo assim que as pessoas, né, não tem hoje em dia, a gente não tem tantos estúdios assim. Então, ele se torna algo diferente e algo que te dá muita possibilidade técnica também. Então, você consegue fazer uma luz diferente, já sabe trabalhar em um ambiente mais controlado. Então, por exemplo, hoje em dia eu faço muito menos ensaios externos. Legal. Eu acho que o estúdio também, ele cria meio que... Você uma conexão, né? Não só uma conexão, mas, por exemplo, você consegue criar uma oportunidade, porque geralmente, quando você vai tirar uma foto num aniversário, num casamento, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, um evento, mas só que daí você cria, mas sabe isso, por exemplo, isso de carnaval, gerar, vamos supor, né? Isso de gerar necessidade vem muito do teu trabalho, assim, eu acho que de como você se vende para as pessoas. Porque, cara, eu tenho que convencer que a pessoa que ela precisa daquilo. Sim. Se ela, por exemplo, hoje em dia, eu faço bastante ensaio de aniversário. Às vezes a pessoa não faz a festa, mas quer fazer um ensaio. Mas de onde surgiu essa vontade? Ela tem que saber que ela pode fazer exatamente. Isso. Ela tem que Você saber tem que que plantar isso aí, né? E você saber conduzir isso. Não, claro, não é uma coisa assim que, eu tô fazendo pra alguém. Não, cara, mas aqui realmente, ó, isso aqui pode ser legal. Isso aqui você pode gostar, isso aqui pode fazer bem pra você. Né? E hoje eu faço bastante ensaio de 50. Que a gente consegue fazer. E aí a pessoa se ou não, porque é um momento da vida dela que, tipo, ela tá orgulhosa de tudo que ela viveu, sabe? Não é só aquele momento ali do tirar as fotos, mas, cara, isso representa a vida dela inteira, né? Entendeu? Então é você olhar com esse olhar mais delicado para as pessoas. Eu acho que o fotógrafo ele tem que ser muito humano, cara. Sim. Ele tem que ter essa humanidade, essa sensibilidade, ele tem que ser uma pessoa boa. Ele tem que saber se relacionar com qualquer tipo de pessoa, né? Desde a pessoa mais simples, a pessoa mais
mais estudada, mais instruída, desde a pessoa mais nova, a pessoa, né, mais idosa. Então ele tem que ser um misto, né? Sim, e a gente também, cara. O fotógrafo ele tem que ter muito o sentimento, né? Ser muito humano, que nem você comentou, assim como o músico porque os dois trabalham na mesma linha, que daqui a 15 anos você tem que olhar aquilo ali e sentir um sentimento de nostalgia, que é um sentimento único. Exatamente, que é uma coisa naquele momento ali. Em 2020, por exemplo, 2020 eu tirei essa foto aqui, e é aquele sentimento quando você abre, assim, hoje em dia a gente abre os álbuns antigos da Kodak, ali você abre e vai folhando. E é um negócio sem mais, né, cara? O sentimento de nostalgia eu acho que uma foto ela conta muita história. Sentimento que olha. Eu, quando comecei a fotografar, eu fiz o casamento que foi em 2022. Eu lembro que ela era noiva, e aí o avô dela, acho que veio lá do norte, do nordeste, pra cá, e aí quando eles se encontraram foi algo muito bonito. E a foto que tem dos dois é uma foto assim maravilhosa, maravilhosa. E eu sei que pra ela vai ser um momento que, na hora que ele se for, cara, aquilo vai ser, sabe, aquilo vai ser fantástico. Então, eu acho que a gente entender, assim, o real propósito. Eu acho que é a palavra mesmo que define tudo é propósito. Se teu propósito ser fazer as pessoas terem lembranças boas de uma forma bonita. E aí tem aquele cuidado também de você realmente ser um bom profissional. Exato. Não adianta você fotografar de qualquer jeito, porque depois vai se tornar um pesadelo. Exatamente. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido desse jeito. O sentimento que você quer causar um sentimento, nossa, olha como foi lindo, e não de ó. Exato, nossa, o terror, né? Nossa, cara, não, o que acontece, cara, às vezes casamento, um negócio que você não faz de novo. E, cara, o casamento ele exige uma estrutura muito melhor, então você tem que ter uma cara boa. A iluminação, que é assim, cara, não tem como às vezes você pegar uma igreja, que igreja a gente não pode trazer muita coisa, às vezes muita luz e tal. Tem que ser uma câmera boa, você tem que ser um bom profissional para saber lidar com aquela câmera. Então, exige uma técnica, exige um investimento maior, e é por isso que a gente às vezes acaba cobrando a mais, porque assim, a gente precisa. Se eu não cobrar o que é suficiente, eu não vou conseguir entregar, né? E aí depois, o meu nome vai ficar exatamente. Eu também, sabe? Exatamente. Eu acho que tudo é isso. Eu acho que se você realmente valoriza a fotografia, valoriza o bom profissional, você paga. Exatamente. É o que eu falo também, cara, no nosso segmento, né, na parte de gestão empresarial. Aquilo que eu prometo para o meu cliente, né, aquele valor que eu passei para ele permite que eu entregue aquilo que eu prometi para ele. Sem aquele valor, eu não consigo, né? Então, às vezes o cara chega e vai muito na questão do preço e valor que a gente conversou, né? Então, eu tenho que transmitir para ele que aquilo ali, o valor daquilo é esse, né? E é um valor justo, né? Uma coisa que eu gosto bem de transparecer isso aí é justamente isso, né? Não é a questão, eu vou vender para você agora, só agora, e vou te cobrar um valor exorbitante, né? Não é dessa forma. Mas eu acho que até como pessoa mesmo, a gente tem que olhar para os outros como a gente também quer ser tratado. Exatamente, eu tenho muito disso aí, cara. Gosta, assim, por exemplo, chegar nos outros, assim, até que as mulheres têm desconto, às vezes, cara, é legal, cara, a gente como pessoa gosta, né? Cara, porque às vezes a pessoa que, por exemplo, serviço é um negócio que, cara, a pessoa tá ali, e quando você tem você trabalha com serviço, cara, é diferente. Porque a gente sabe que a gente tá cobrando, que se eu cobro, por exemplo, né, se eu cobra um valor e eu acho que é justo, eu não tenho direito de chegar para outra pessoa e... Exatamente. Desmerecer, não vale, teu produto não vale isso, não vale aquilo, né? Cara, isso assim, são coisas muito discrepantes, né? Então, por exemplo, a gente trabalha por hora, a gente tem um sistema de trabalho por hora, né? Então é completamente diferente. E aí, às vezes, as pessoas questionam, mas por que é tão caro a hora? Mas se a pessoa em quantas fotos você vai receber durante essa hora? Nossa, né? Cara, se for cobrar por foto, quanto você vai cobrar, e você vai se limitar em quanto de fotos você vai pegar? Exatamente. Porque existia esse sistema antigamente. Quando eu cheguei na fotografia, era assim. Era por foto? Você ia no casamento, fotografava e depois eles escolhiam as fotos que eles queriam. Dependendo do valor. Cara, no meu primeiro casamento eu ganhei 173 reais, acho. Cobrava R$1 por foto. Eles tinham escolhido 3 fotos. Não, eu cobrava R$1 por foto. Porque assim, eu acho que meu primeiro casamento, eu era muito novo, assim, então tudo são experiências. Eu vi muita coisa, assim. Só que tem coisa que marca, né? Marca. Até das experiências boas também. Sim. Teve gente que me deixou sem comer, né? Cara, assim. E aí foi aquela parte também que eu tava com você antes, né? Que é a questão de contrato. Né? Eu acho que o contrato ele te previne muita coisa. Sim, o contrato ele é muito importante, né, cara? Para ambas as partes, né? Mas o meu caso foi ano, cara. Assim, cara, eu não posso mais ir comer evento. Tá louco, né? O fotógrafo é o dia todo, né? Desde o dia todo de pé, né? Assim, cara, eu acho que é uma questão muito humana, cara.
por ser tão óbvio, eu achei que seria normal, né? Tipo, um Sonhei ser humano de merecer alguma coisa, né? Um ser humano comer. Cara, mas eu vejo assim, cara, nessa caminhada nossa, isso é muito particular, cara. Ó, eu assim, o João trabalha comigo aí faz tempo. Cara, eu não me recordo algum cliente que nós implantamos o sistema que o cara não ofereceu, né, João? Todos ofereceram, né? Eu acho que é muito individual isso aí, cara. O meu problema é que eu não posso me dar o luxo, por exemplo, de imaginar que a pessoa vai ser boa, sabe? Eu tenho que ter segurança sempre. Porque assim, é igual como o pagamento. O pagamento é uma coisa que eu faço mesmo pra todo mundo, desde que seja meu melhor amigo até uma pessoa. Sim. Porque precisa ser justo, cara. Claro. Eu tenho uma empresa para ajudar, tem conta para pagar. Exatamente. Posso, muitas vezes, o meu sistema de trabalho hoje em dia é diferente. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo no agendamento. Por quê? Porque é data. Então, como que eu vou deixar para você uma data que já aconteceu, assim, de registrar a data, para a pessoa marcar a data, chegar a pessoa não aparecer? E daí você perde, né, cara? Você poderia ter alocado outra pessoa, né? Sim, é assim, é uma questão que está em aberto. E outra, que você cria como eu vou falar pra você, um comprometimento da pessoa, né? Eu acho que também é muito aquela coisa de ensinar as pessoas como funciona, sabe? Porque as pessoas às vezes podem achar diferente, mas é aquilo. Entendeu? Porque se a pessoa, por exemplo, quer fazer um ensaio, ela tem que ter o dinheiro. Exatamente. Se ela quer fazer. Porque assim, claro, ele vai dar a gente tem a opção de pagar à vista, parcelado, mas assim, ela tem que ter o dinheiro. E tem muito especula ou não? Sempre tem, cara. Nossa, a pessoa vai fazer o ensaio, ela tem que ter o dinheiro, né? Porque assim, cara, a gente já tem muitas situações. Eu acho que é até engraçado, né? Se tivesse a mesma forma de atender online e presencialmente, assim. E às vezes a pessoa vem e pergunta pra esse só. Mas não responde, ele manda o orçamento e a pessoa não responde. Eu fico imaginando se fosse pessoalmente, assim, tipo, quanto você custa? Quanto você cobra? Tipo, tanto, daí a pessoa virar as costas e sair. Tipo isso, sabe? Mas tem, cara, tem. Eu acho que assim, eu entendo hoje em dia que quem é meu cliente de verdade vai chegar e vai ficar. Então não me preocupa, assim. Acho que é uma coisa que reserva me deu muito, assim, essa questão de não me preocupar, sabe? Porque antes, às vezes, você fica precisando de dinheiro, aí você fica em cima da pessoa. Mas, cara, quando você deixar forçar, cara, quando você tem que... Porque não é pra ser. Exatamente. Sabe? Então, deixa, sabe? Eu acho que hoje eu posso, né, me dar o luxo aí de deixar. Que o que é certo vai vir pra mim. Porque tem, cara, cliente que às vezes só vem, pergunta o preço, às vezes nem pergunta o preço, às vezes só quer fazer e tal. Eu mando, né, por obrigação. E vai, né? Obrigação porque a pessoa sabe o que quer fazer. Sabe o que quer fazer, tem dinheiro pra isso. Porque, cara, é diferente, né? Fotografia você tem que ter ali um extra, porque não é algo perecível. Você faz porque você quer. Porque quer, né? Entendeu? É a mesma coisa que você ir lá fazer um cabelo num grande salão, você sabe que você vai ter que pagar. Exatamente. Não é tão barato. Exatamente. Então, você tem que estar preparado, não adianta, assim. Eu acho que essa é uma questão muito lógica. Não é nem questão de às vezes ser grosso, né? Mas, cara, é lógico se você quer fazer. E tem que ficar pré-definido, né? Que a forma que você trabalha dessa forma e tem que ser dessa forma, né? Cara, eu ouvi muito, assim, desmerecimento, assim, nessa parte, né? Mas é muito caro. Não aqui, sim, mas já ouvi muito, assim, de também, não sei o quê. Isso é uma coisa que impede a gente como profissional de crescer. Trava, né? Você não pode, cara, eu preciso ter dinheiro para investir. Se eu não tivesse, ano passado, crescido tanto no estúdio, cara, se as pessoas não tivessem acreditado, eu não teria nada que eu tenho hoje. Sim. Então, como que eu ia comprar equipamento? Exatamente. Eu preciso de dinheiro para isso. Exato. Para você cada vez mais se profissionalizar, equipamento melhor, dar uma qualidade maior, você isso precisa pra eles também, cara. Exatamente. E, cara, quem começou lá, quem foi no primeiro dia de estúdio, hoje vai lá, completamente diferente. Completamente diferente. Hoje a gente consegue ter uma estrutura onde consigo já mostrar as fotos ali para a pessoa na hora. Então, legal. Sabe? Tipo, é uma coisa assim que eu, como profissional, eu comecei a sonhar mais, cara. Comecei a falar, nossa, é possível, cara, dá pra fazer. Eu vivi assim, umas pessoas em deprimente, cara, fala a verdade, cara. Era triste, assim, porque lá não podia abrir o estúdio, podia não comportar, não consegui manter, assim, porque um aluguel, né, comercial, a gente sabe que não é tão muito assim, né? E aí é uma questão até mesmo prática, porque, por exemplo, um estúdio não vai ter vídeo todo dia. Sim. Não vai ter um ensaio todo dia. Então, como que eu vou manter, né? Só para pagar o só vou, sei lá, 15 dias no mês, um exemplo, né? Exatamente, não tem como. Então, e aí muito também de fase, né? A gente sabe, por exemplo, o ano, ele, pra mim, ele é dividido. Então, por exemplo, de janeiro até junho, julho ali é ensaio. Ensaio até o meio do ano. E aí do meio do ano pra frente é casamento. Aí para os geralmente é o pessoal do meio do ano pra frente, não casamento. E é assim, às vezes, cara, o que é muito diferente aqui, né? Porque em outros estados, até em São Paulo, mas que a gente tem conhecimento, o povo marca o casamento tipo 2 anos antes.
2 anos antes. Aqui não, aqui Não, é na hora, né, cara? Bem, Tipo, ah, vou casar, bem isso, né? cara, Porque porque lá assim, no final do ano. eles terminam um curso, daí que eles podem fazer, marcar a data. Eu, por exemplo, cara, eu noivei, cara, fiquei 1 ano, programei, cara, 1 ano pra casar, cara. Né? Então, assim, mas não é todo mundo, né? Sim, Você e às vai vezes... ficar 9 anos, né, noivado? Mas até porque tem toda uma preparação no casamento, né, cara? Cara, você tem que ver fotógrafo, cara, você tem que ver a parte de Mas, cara, pra você que organização, buffet. os nossos fornecedores do Paraná, principalmente do interior do Paraná, são muito diferentes de outros estados. Porque, cara, é bizarro. Lá em outras cidades você tem que vender carro, casa, pra poder casar. Imagina, A gente fica falando que, não, assim, eu faço workshop também, né? Eu participo de workshop, eu vi outros fotógrafos. E, cara, no espaço que a gente tava, eu vi lá em Lute. Só o aluguel do espaço, na época, era 50 mil reais. rapaz. Então, assim, só o aluguel, sem decoração, Sim. sem música. De casamento que o cara gastou 20 mil em flor. Tem mesmo, cara. É muito normal isso em outros lugares, né? E são até mais preparados. O nosso interior é diferente. No entanto que a nossa tabela de preço é completamente diferente da tabela deles. O cara falando lá que tipo, ele cobra 30 anos no casamento. Nossa! Sonho, né? Cara, imagina. Ficar 1 ano sem trabalhar. Mas assim... Trabalha 2 vezes por ano, né? É isso. Não, eu fazia e já ia pra praia, já direto. Cara, mas você chegou num ponto interessante, cara, porque assim, como que foi a hora que você profissionalizou, né, o teu negócio, que você identificou, agora eu tô profissional, eu tenho que ter uma organização, porque assim, a organização, cara, ela é principal, né, em todas as áreas, né. Então assim, você é uma empresa, então você tem que ter organização, a questão de precificação de valor de produto, né, como que você identificou, isso eu pensei nisso daqui, não, isso foi uma técnica, porque tudo tem que ser criado um processo e definido, né? Então, assim, Eu acho que é construído, cara. Eu acho que como profissional, assim, com o passar dos anos e com a realidade que você vive, você vai meio que entendendo como é que funciona, né? Então, eu tô aprendendo até hoje, cara. Eu falo pra você que, por exemplo, a questão financeira pra mim é uma questão. Eu comecei a faculdade agora de gestão financeira pra poder entender e pra poder fazer do jeito certo. Exato. Porque a gente que é profissional, a gente se empolga. Você ganha Sim. bem e você acha que é teu. Acho que tudo é teu, né, cara? Vou pegar agora pra comprar. Exatamente. Esse Esse é um das coisas que nós mais pegamos, cara. Porque eu falo assim que, cara, eu conheço muitos empresários que são fantásticos, o cara sabe o que faz, ele fez a empresa crescer, mas tocou na parte financeira, cara. E não tem como. não sabe diferenciar. Não sabe diferenciar. Ele também tem que receber Não sabe salário, né? diferenciar, cara, isso aqui é meu, isso aqui é um orçamento, planejamento aqui que eu posso deixar separado para uma ocasião distinta de algum imprevisto, isso aqui eu vou reinvestir na empresa, né? Então, mas, cara, eu acho que é cara, muito de saber. Eu acho que o problema nosso maior hoje em dia é que o nosso ganho ele não é tão grande. Então, o nosso ganho, o nosso gasto, eles meio que se equiparam. E aí, como a gente é a nossa empresa, você meio que se confunde nisso. Tá, mas o que é meu, o que é da empresa? Porque assim, por exemplo, o carro é meu e da empresa. Querendo ou não, né? Aí, o que eu faço? Hoje em dia eu tenho mais consciência, hoje em dia eu consigo entender, tá? É da empresa, então eu vou fazer metade da minha Exatamente, metade. Exatamente. E aí, sabe assim, hoje em dia eu não sou uma pessoa que gasta muito comigo. Geralmente é o básico, a alimentação, só que o aluguel, por exemplo, já é o aluguel meu e do estúdio. Então isso é uma coisa que já é uma coisa dividida, né? Legal. Então a gente vai aprendendo no decorrer. Mas eu acho que tudo, né? Todos esses anos foram muito importantes assim, para a gente poder entender como é que funciona. Porque daí você começa a ter mais experiência, né? Então, desde o começo até hoje, tem muita coisa que eu fui aprendendo errando. Acho que todos os profissionais. Todos. Né? A gente aprende muito errando. Essa questão mesmo do contrato. Eu só vi que o contrato era importante quando eu precisou do contrato. Então, hoje em dia, eu pago advogado para fazer, porque é uma coisa assim que é pro ano inteiro, e às vezes até pro outro ano, a gente tá sempre atualizando e tudo mais. E graças a Deus, assim, na caminhada a gente conhece muitas pessoas incríveis, assim, de várias áreas, que vão ajudando a gente a entender como é que funciona. E eu gosto muito dessa parte também do empreendedorismo. Então, não só na parte de fotografia, mas eu gosto muito de estar ali olhando, porque eu sou formado em design. Então, eu tenho essa visão, a gente aprende muito essa coisa de rede social, de como as pessoas pensam, de como que se pode elaborar um post. Então, eu acho que tudo isso foi me formando porque eu sou hoje. Legal. E eu acho que isso que é importante a gente se desenvolver enquanto pessoa, porque aí você consegue ser muito mais inteligente, assim, sabe? Claro que a gente tem erros até hoje em dia, a gente às vezes se arrepende de uma coisa ou outra,
Mas hoje eu me sinto feliz, assim, com o que eu tô fazendo, porque eu consigo crescer. Eu acho que quando você tá conseguindo crescer é um ponto. Sim. Duro quando você não consegue. Exatamente. Eu acho que quando você não consegue crescer é um ponto que você tem que avaliar o que você tá fazendo, sabe? E às vezes vai muito da cidade. Por exemplo, aqui é muito maior do que onde eu morava. Então, cara, quando eu morava lá não tinha o mesmo fluxo de trabalho que eu tenho hoje. Certo. Eu não tinha o privilégio de ter uma agenda cheia no mês, assim. Era uma coisa assim, que eu trabalhava 2, 3 vezes no mês. O resto eu ficava assim, meu Deus, e agora? E agora, e agora? As contas chegando e tal. E, então, cara, hoje pra mim é muito gratificante, assim, poder... E hoje você pode falar assim, cara, hoje eu tem meses que eu tô com o mês cheio, tem vezes que eu tô com a agenda cheia, hoje você consegue falar isso. Sim, sim, Isso é até bacana. porque, cara, hoje em dia eu bato muito na tecla assim, cara, se você quer fazer algo, você planeja. Sim, esse é o Eu principal. sempre converso com os meus clientes isso, se você quer fazer algo, você planeja. Então, se você quer fazer um ensaio, vamos planejar ele, vamos pensar ele de um jeito legal, porque leva tempo, tem que conversar com a pessoa, a gente tem que ver. Não é só se você chegar, quero fazer um ensaio, não. Eu preciso entender o que a pessoa quer, para poder também, né, entregar para ele, entregar o né? resultado. Às vezes não é nada daquilo que ela quer, né? E tipo, cara, eu acho que tem que fazer muito sentido com a pessoa. Quando eu converso com a pessoa, quando eu chego ali, eu já tento entender como é que ela é. Porque, cara, as pessoas elas exalam muito uma personalidade. A gente que é fotógrafo está acostumado com isso. Então, você precisa entender como é que a pessoa é para você saber trabalhar com ela. Às vezes a pessoa é mais tímida, às vezes a pessoa ela é mais solta, ou às vezes ela não gosta tanto de tal coisa. Quando a pessoa é mais tímida, como que você Porque, aborda isso aí? cara, eu acho que a timidez ela se quebra muito na intimidade. Eu acho que você saber conversar. É o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente chegar, conversar, a pessoa sentir que aquele não é um lugar hostil, sabe? Ela sentir que, opa, tô dentro da minha zona de conforto, entendeu? Posso ser eu. Porque as pessoas têm uma noção, uma visão, às vezes, muito errada, né? Ah, eu vou fazer um ensaio. Eu não conheço ele. As pessoas acham que eu vou ser uma pessoa muito engessada, uma pessoa séria, uma pessoa muito quieta. Não, cara. A pessoa chega lá, eu chego conversando, a gente vai batendo um papo, sabe? Então, assim, a gente se torna amigo. Nossa, cara, um monte de amigo eu já fiz. Assim, Legal, tipo, cara. só por conhecer e fazer ensaio, eu gosto muito de tratar isso, sabe? Eu gosto de ser muito humano nessa parte de, cara, fazer amizade mesmo. Porque às vezes a pessoa tá precisando de uma coisa que, às vezes só eu poder oferecer ali, questão tipo, autoestima, né? Que é uma questão muito importante pra mim, porque eu trabalho muito com isso. Então, cara, eu gosto muito de ser muito simples, o mais simples que eu puder, porque independente da pessoa, eu acho que a gente tem que ter essa simplicidade, tem que ter essa humildade, tem que saber conversar, e a pessoa tem que saber se expressar também. Às vezes a pessoa até não consegue se expressar, mas no ela não conseguir, né, a forma com que eu vejo, né, consegue quebrar o gelo, então isso é muito importante também. E, cara, experiência. Legal. Experiência. Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa que eu vivo um pouco assim, sozinha, vamos dizer assim, eu saio muito pouco. Mas quando se trata assim, de trabalhar, quando é o Bruno Giano, né, parece que é uma outra pessoa, assim, parece que entra num outro mood, assim, vira uma chavinha, sabe? Então eu acho que isso é muito importante. E as pessoas me veem muito na internet, então acho que isso é um pouco. Já tem a intimidade, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Como que é essa parte da venda tua? Você lá no início ou agora, você vende muito na parte de você ir até o cliente ou é mais indicação? Cara, ou eu acho que você tem assim, uma vida ativa na internet? Como que funciona isso aí? a maioria das pessoas me conhece na internet. Né? Primeiro, elas vêm através do Instagram, porque a fotografia é muito visual, então não tem outra forma de vender a não ser essa. Claro, você pode fazer exposição, mas isso é também que na rua não tem como fazer. E, então, assim, as pessoas hoje em dia têm muito acesso à rede social. Então, comecei vendendo no Instagram, e o Instagram é muito legal porque ele tem muitas áreas que você pode trabalhar dentro dele. Só que é aquilo, eu acho que, falando de branding, né, é você adotar valor no que você faz. Eu acho que à medida que você enxerga o seu trabalho como diferente, as pessoas também vão enxergar. Exatamente. Você faz algo diferente quando você traz. Eu lembro que foi em 2023, eu comecei a fazer vídeo também, dos ensaios e tudo mais. E aí foi gerando uma vontade das pessoas, porque o vídeo também é muito legal, porque ele consegue transmitir muita coisa também. Sim. E hoje em dia tem gente que chega para fazer ensaio e já pedindo vídeo. Legal. Você pode fazer aquele vídeo que você faz lá no Legal, Instagram e tal? legal. Porque se tornou uma marca, né? Então Exato. se tornou algo diferente. Legal. Então isso me fez mudar muito, assim, me trouxe muita gente também. Mas, cara, funciona muito. Às vezes a pessoa me vê no casamento, a pessoa fala comigo, sei lá, no mercado ali, às vezes vê o meu trabalho no Instagram, me vê pessoalmente, conversa comigo. Boca a boca é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho clientes ali que eu fotografo, e às vezes amiga, prima, acabam vindo também porque gostaram. Mas é essa coisa de fazer um trabalho muito bem feito e um trabalho assim muito
ele é muito exclusivo, sabe? Você realmente dá atenção para a pessoa. Né? Hoje em dia... Também o melhor vendedor que existe é o cliente, né? Por Sim, exemplo, no Instagram, a claro. pessoa vai postar e vai te marcar. Exatamente. Então, E quanto mais, eu acho que quanto mais você leva a sério as coisas, quanto mais você realmente, sabe, tá focado em entregar aquilo que você tem com propósito para a pessoa. Cara, hoje tem clientes aí que realmente, como você falou, tem clientes que saem vendendo meu trabalho sem para todo mundo, cara. Você assim, não, cara, e até a Viviane mesmo, uma cliente minha também, ela é a mãe cuida. E ela tá falando que ela tava falando lá no salão dela sobre, com as meninas, não pode ir embora porque, Legal. né, tipo, porque ela me ensinou a gostar de fotografia. Que legal, Tipo, cara. algo assim, Bacana. então, cara, isso pra mim é muito gratificante. Eu acho que aqui tem um ponto muito bacana que reserva. As pessoas falam. Elas chegam, elas falam pra você, tipo, teu trabalho é legal, eu gosto muito do teu trabalho. São bem honestas, né? Elas falam. Cara, mas é texto devolutivo. Porque é tão ruim. Esse feedback é muito importante, né, cara? Nossa, muito, cara. fazer alguma coisa e Até pra você saber o que melhorar, né? Às vezes o que acontece, às vezes você acha, pô, cara, eu acho que não ficou legal isso aí. Mas quando a pessoa te traz um feedback, você fala, pô, né? Porque a visão do cliente é muito Eu importante. sou muito crítico no meu trabalho. Muito, muito, muito. Assim, cara, eu só posso ser crítico com os outros, eu sou muito pior comigo. Muito. O principal, né? Cara, eu acho que quanto mais crítico você é, claro, você tem que saber se valorizar também, mas quanto mais você mesmo pega o teu trabalho e fala, não, eu vou destrinchar, vou ver o que tem que fazer, cara, mais você consegue crescer dentro disso, sabe? Né? Então, a gente sabe dos nossos pontos principais, assim, que você é bom e você não é. Sim, pontos E fortes, como né? a gente pode estar sempre melhorando, cara. Sim. Porque, assim, hoje pra mim o principal ponto é equipamento, assim, eu quero muito ter equipamentos melhores e tudo mais, então... Só que aquilo é com paciência, com tempo, não dá pra investir tudo de uma vez. Não. É tudo com o pé no chão, né, cara? Exatamente. Tem que ter tudo com o pé no chão. E a questão de preço, cara, você até você conseguir passar essa imagem, a questão do valor, a questão do teu profissionalismo, acredito que você já deve ter perdido muito cliente por questão de preço. E Mas quando... eu não perco, porque não é meu cliente. Exatamente, é isso que eu digo. Mas assim, e nesses momentos você mudou a estratégia, né? Você aceitou a devolutiva, cara, tá muito caro, não sei o que, se você faz por tanto, eu pego, você aceitou ou você foi firme, como foi isso aí? Não, eu acho que... Não é aquela questão de briga de preço, né? Não, é que eu acho que assim, a questão de preço, né? É muito difícil na fotografia você colocar preço no trabalho dos outros. Mas hoje, eu com a experiência que eu tenho, assim, dos amigos que eu tenho também, a gente meio que tem uma base, a gente sabe o que está sendo cobrado, se é justo ser cobrado e não é. Então, acho que você baixar muito o teu preço, ele tem com você mesmo, você fica mal. Você está cobrando, sei lá, 10% do que você tinha que cobrar no casamento, por exemplo. Você não vai trabalhar feliz, cara, você não vai trabalhar barato ali pro que você está fazendo. E, cara, a gente é humano, cara. Se você não estiver feliz fazendo o que você está fazendo, não adianta. Você não se conecta com a pessoa, cara. Se você, por exemplo, não consegue ali ter uma... Claro, a gente é profissional, a gente vai fazer, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você... Porque assim, cara, eu falo, hoje quando eu tenho um casamento, parece que eu que vou casar junto. Porque assim, cara, você admira a história da pessoa, você vê o quanto aquela pessoa está trabalhando pelo aquele casamento, por aquele casamento, quanto ela está gastando nisso, quão importante para ela, sabe? E eu acho que falta muito isso, às vezes as pessoas entenderem que é o melhor momento da vida das pessoas, naquele momento ali, sabe? E eu acho que quando você trata só com mercadoria é muito difícil. E tem gente que trata assim, cara, vamos lá fazer umas fotos e tal, e meio que, né, acabou. E não, cara, pra mim, como hoje em dia não tem aquela coisa assim, fazer o ano inteiro de casamento, não é. Hoje, pelo menos, eu não consigo me conectar com as pessoas. Né? Agora, esse final de semana, sempre que eu vejo, tem um ensaio também lá no Outdoor, pra fazer ensaio de casamento também. Legal, cara. E aí você já consegue meio que ir entrando na expectativa do casamento junto com ele. Sim. Então você fica ansioso ali, cara. E assim, como eu sou fotógrafo, pela experiência que eu tenho, às vezes as noivas me perguntam muito sobre o que seria legal, o que você acha assim, dessa decoração, desse vestido e tal. Não que a gente vá ter o nosso poder de mudar, mas assim, poder saber. Mas sabe? É uma ajuda que você dá ali, né? Pela experiência, até mesmo pela... Tudo que vai ficar bom na foto. Exatamente. Sabe? Então, como também a gente tem muita experiência de estar em outros estados, vendo como é que está funcionando, sabe? Acho que isso é muito legal. Acho que isso traz muito pra gente uma bagagem muito importante. Mas é aquela coisa de você se comprometer, cara. Sim. Você tem que se comprometer a realmente chegar ali, aprender, para levar lá para as pessoas poder ajudar e fazer coisas diferentes. Porque a gente, cara, a gente quer estar sempre fazendo algo diferente, como fotógrafo. Porque é visual, cara. Sim. Se você, por exemplo, até lugar mesmo, se você vai 2, 3 vezes no mesmo lugar, você já parece que não tem mais o que tirar daquilo, sabe? Então, por mais que sejam pessoas diferentes, o lugar é o mesmo. Então, você
tem que estar sempre sabendo ali se reinventar nessa parte para poder fazer um trabalho diferente também, sabe? Até porque aqui em Reserva a gente tem uma cidade que é pequena também, né? Então, tem tantos lugares. exatamente. Até o pós-casamento, assim, a gente hoje em dia, até brinco com as minhas noivas, né? Porque tem um espaço ali onde não era utilizado antes, aí uma noiva foi lá, conseguiu usar, saiu as fotos, a outra não queria também, daí a outra também, e daí a outra também. Então, e era um espaço assim que não era usual, né? Não se usava muito. E o local lá, o espaço, ele não liberava. Agora ele deve estar um pouco chateado, né? Tendo que liberar. Mas, assim, cara, é muito legal assim, ver o quanto a gente consegue se empenhar junto, sabe? Quando você consegue viver junto, porque daí parece que é teu amigo mesmo, que você tá casando assim, é muito legal. Legal, cara. A gente acaba... Vida a experiência, né? Cara, eu acho que quando você tem, fica mais leve, cara, quando você tem essa proximidade, assim. Porque aí, cara, horas de trabalho, cara. A gente começa a trabalhar umas 3 horas da tarde e vai até, às vezes, meia-noite. E você faz a cobertura do casamento sozinho, daí? Depende, cara, depende muito do casamento. Acho que hoje em dia, aqui em Reserva, principalmente, a gente tem casamentos que não são tão grandes assim, que não tem a necessidade. Porque aí, quando tem uma assessoria, por exemplo, eles organizam muito bem, né? É bem organizado essa parte, então tipo, não tem aquela coisa, por exemplo, 500 convidados. É algo mais simples, é algo ali para 100 pessoas, então não se tem necessidade. Claro, quando tem a necessidade, tem que trazer. Né? A gente tem que trazer profissionais de fora. Eu também tenho vídeo, então quando eu vendo vídeo são 2 pessoas trabalhando, então a gente está ali junto, alinhado, né? Mas essa coisa, assim, de poder, a gente sentiu que é necessário. Vamos, por exemplo, se eu fecho um casamento ali, pergunto para ela, quantos convidados, tá? 300 convidados, então vamos precisar de fotógrafo mais. Aí a gente sentia ali o que... Mas você já tem também quem chamar nesses momentos. Depende, cara, é muito questão de agenda, né? Eu não posso garantir que fulano vai estar junto comigo, porque tem uma agenda para cumprir também, entendeu? E acaba você também se privando, às vezes, de pegar aquele ensaio ou aquele serviço por conta É que assim, a gente pega, né? Eu tenho experiência para fazer sozinho. Se precisar, a gente vai organizar. Eu acho que tudo que é organizado, bem organizado. Até porque você tem um tempo também, né? Eu tenho pacote por hora, né? Então a gente tem cerimônia mais X horas de festa. Então dentro disso a gente consegue trabalhar ali o que dá para fazer e tal. E eu gosto também de trabalhar muito ali com assessora, né? O que você planejou, como é que você quer fazer. Daí são elas que geralmente fazem todo o trabalho assim de definir o que vai ser e o que não vai ser. Então, o trabalho da momentos, né, também, né? a gente trabalha mais assim, organizadinho mesmo, sabe, focado naquilo, então não atrapalha, assim, não chega a ser algo que realmente não consiga dar conta, né? Mas aí existe também que a gente tem 2 câmeras, que que é difícil também, que tem que desembolsar uma graninha, então hoje em dia, cara, a gente está conseguindo fazer, assim, está sendo algo que está sendo positivo, né? Hoje eu tenho 2 câmeras, a gente consegue fazer, então a gente tem essa segurança, né? E você tem algum arrependimento ou não? Acho que eu tenho arrependimento de não ter vindo antes, Acho que assim, poucas coisas me arrependo ainda, porque eu penso muito bem antes de fazer. Acho que a gente tem que ter o pé no chão para as coisas. Sim. Mas, cara, eu gostei muito de ter vindo morar para cá, porque eu acho que me abriu muitas, até nessa questão portas, né? que eu acho que aqui eu descobri um profissional que eu ainda não tinha acessado, assim, sabe? E poder ter mais poder, assim, para fazer as coisas, assim, sabe? E até no passado eu tive oficina, né? Então, a oficina foi muito importante para mim, porque ali eu pude descobrir uma outra pessoa, cara, enquanto profissional, assim. Um outro professor, né? E aí, cara, é o que a gente tava falando, eles não sabem que a gente sabe ensinar, entendeu? Então, hoje se torna algo muito gostoso, né? E até no próximo mês a gente vai ter também uma turma ali de fotografia básica, assim, e já tá na expectativa, assim, de acontecer e tal, então a gente consegue ter isso também, né? E aí você vai, né, aproveitando várias áreas, assim, e aí podendo também fazer coisas diferentes, que é o que você gosta. Fala assim de aproveitar a oportunidade, né, Bruno? Uma coisa que eu sempre falo, cara, a oportunidade ela encontra o preparado, né? Então nós temos que estar preparados para essas oportunidades. Quando ela vem, a gente poder aproveitar. Até para ganhar dinheiro, cara. Eu acho que se você ganha dinheiro, você tem que saber lidar com o dinheiro também. Eu acho que aí às vezes se assusta um pouco. Porque eu vi uma realidade que eu não tinha dinheiro. Eu não ganhava dinheiro com fotografia. Então quando eu ganhei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Será que eu mesmo? Onde que eu imagino, né, cara? E assim, é muito complicado porque aí quando você não tem nada, você tem a obrigação de começar a aprender. Cara, e aí a gente começa a ter clientes melhores, aí você começa a ter que mudar a tua visão, começa a ter que investir mais em certas coisas. E aí, cara, é que pega um pouquinho, você saber, sabe, o que você dá e o que você tira, assim, sabe? Então, eu acho que é um trabalho, assim, muito
longo, assim, a longo prazo, né? Que a gente tem que saber das pausazinhas, assim, pra aproveitar também, porque a gente é humano, né? Precisa Sim, viver. claro. Cara, eu trabalho domingo a domingo, às vezes. Sim. Esses dias eu fiz um aniversário e um casamento no mesmo dia. Então eu saí de um e fui para outro. Imagina. No outro dia, mais um chá revelação. Então, assim, nesse meio tempo, é o final de semana inteiro que foi, pra mim, entendeu? E aí, um dia na semana, e muitas das vezes, por exemplo, tem muitos amigos que são CLT, então, cara, não dá pra eu sair com meus amigos, porque daí o final de semana eu trabalho e eles estão descansando, né? Exatamente. Então tem muito isso, assim, a gente como ser humano muda muito, você acaba tendo, vamos dizer que uma vida um pouco diferente das outras pessoas, mas é bom, cara, é uma coisa assim que, vamos dizer, são ossos do ofício, né? Então é uma coisa que eu já sabia que ia acontecer e eu meio que a gente acostuma, porque eu comecei muito cedo, né? Então tem essa coisinha assim. E assim, olhando hoje, cara, pra tua trajetória, a gente caminhando pro final já, olhando pra tua trajetória, tem algo que você olhava lá atrás, cara, isso era impossível de conquistar e hoje eu tenho, tem algo assim? Tudo, né, cara? Eu acho que a partir do momento que você acessa uma nova realidade, assim, a tua cabeça meio que abre para outras também. Eu acho que quando eu vivia muito assim na escassez, né, eu tinha muito uma visão muito, assim, limitada do que eu poderia e do que eu não poderia. O estúdio era uma questão delas, eu não me imaginava ter no estúdio. Eu não imaginava que ia bombar do jeito que bombou, assim, que funcionou, sabe, que realmente cresceu e que é o que é hoje, né. Eu tinha uma visão assim, claro, né, que tem sonhos, né, você sonha em querer, tipo, crescer, em querer ser um profissional respeitado, mas ao mesmo tempo você tem aquela amarrazinha da realidade puxando para trás, às vezes, né, então é muito difícil falar de um ponto de uma pessoa que não tem, né, não teve muito, né, então hoje eu vejo que, por exemplo, o carro, que era uma coisa que eu não tinha até 2 anos atrás, eu andava só até, cara. Então, já é uma conquista, né, cara? E, cara, é o carro dos meus sonhos, assim, era o carro que eu via na rua, as pessoas andando. Olha, eu quero esse, cara. Um dia eu vou ter um desse e tal. Que legal, assim, cara. Eu acho que isso, cara, é o que vale a pena de tudo, né, mano? Cara, e é muito legal, assim, porque quando eu postei o carro mesmo, né, as pessoas, como elas me acompanharam desde, cara, elas conseguiram ficar felizes por mim também. Por você. Então, cara, eu falei, nossa, no dia que eu postei mesmo deu muito, assim. Que legal, cara. Deu muita repercussão. Eu acho que no Instagram tinha, eu acho que umas 400 reações, eu acho que era uma coisa assim que não eu é acho normal. Que isso gera uma gratidão enorme, né, mano? Saber que, cara, tem um monte de pessoas que torcem por você, né? Não, e assim, cara, é de graça, sabe? Eu acho que o mais legal disso é que é tudo muito genuíno, assim. Porque no Instagram, cara, é aquilo, você viu que tá lá e tal, mas a realidade às vezes é diferente. Só que acho que tem uma pessoa que às vezes nem te conhece, torcendo por você, cara, é muito legal. Porque às vezes quem tá pró, você não já sabe. Exato. E é o que mais acontece. Nossa, muito, né? Eu acho que se esse você é o que mais acontece. Isso, cara. Esse é o que mais E acontece. você desanima, assim, se você basear só nessa questão. Mas, cara, as pessoas, assim, que não me conhecem, que só viram o meu trabalho, porque, sim, o Instagram, hoje em dia, ele é focado no meu trabalho. Então, eu não posto muito da minha vida pessoal, até porque ele é uma também vitrine, não né? muito, assim. Então, não tenho muito o que postar. Mas, cara, ele é muito meu trabalho. E aí, você vê que as pessoas gostam do que você faz, que elas conseguem sentir o que você quer passar, é muito legal, assim. Então, assim, desde que eu mudei pra cá, cara, minha vida mudou completamente, assim. Eu sou muito grato mesmo ao pessoal daqui e tal, porque, de fato, assim, cara, foram coisas que eu não esperava. Eu esperava que tivesse, assim, esse acolhimento, né, as pessoas confiarem no meu trabalho e tal. Então, cara, pra mim, como profissional, assim, é surreal, assim, de ver tudo acontecendo, sabe? Legal, é legal ouvir isso, né? Porque geralmente as pessoas que passaram por aqui, né? E muitas das que vão passar, elas falam muito, são daqui geralmente, né? Nasceram aqui, ou mudaram pra cá. De Santos de Casa faz milagre. Isso, exato. Mudaram muitos pra não cá. dão valor, né, cara, do que tem aqui. Ainda fala, né? Nossa, mas reserva tá atrasada, reserva tá assim, assado, né? Mas, cara, eu acho que e é legal ver, tipo, alguém falando assim, vamos supor, reserva abriu as portas pra mim. Exato. Eu acho que muito assim, quando a gente tá muito no lugar, a gente acaba às vezes acostumando com certas coisas e certas coisas começam a irritar muito a gente também. E, cara, quando eu vim pra cá, eu vim com o coração aberto mesmo, porque eu nem sei como é que eu cheguei aqui, sabe? Porque eu não tinha dinheiro, sabe? Eu não tinha. Só sabia o caminho, né? Só Deus, assim. Só sabia o caminho. Olha, eu sei que é por ali. Tem um caminhãozinho ali, assim, entendeu? E, cara, assim, então eu acho que como eu vivia já numa cidade muito diferente, quando eu cheguei aqui, pra mim era muito novo. Né? Porque as pessoas que moram aqui já devem estar, assim, saturadas, né, e tal, e normal, nada acontece. E pra mim, cara, foi muito novo, assim, e a forma com que as pessoas mesmo me veem, assim, e tal, me tratam, eu acho que é algo que me faz muito bem. Eu não sou, assim, uma pessoa que é de se aproximar muito, assim, e tal, mas profissionalmente falando, assim, cara, eu não tenho, assim, o que reclamar. Eu acho que
né? Pelo contrário, eu só tenho a agradecer e ficar feliz, assim, pelo que está acontecendo, pelo que vai acontecer. E é isso, cara, acho que a gente vai vivendo, né? A gente tem que aproveitar as nossas conquistas e, né, e aproveitar também o momento ali. Mas assim, reserva pra mim foi uma cidade assim, que realmente me abriu a porta. E até os meus amigos mesmo que vieram pra cá também falam a mesma coisa, que aqui estão tão felizes aqui e a cidade tá crescendo também. Legal. É legal isso, né? Porque quando a gente começou, né, o nosso intuito era fomentar o empreendedorismo aqui. E ver querendo ou não, um jovem, né, vindo de outra cidade para empreender aqui, porque viu que aqui tem Aqui tem um potencial, né? Aqui isso tem, é muito esse é importante. muito importante. Profissionalmente aqui, graças a Deus, Reserva tem um aporte financeiro muito bom. Pelo menos é o que eu sinto, assim. Aqui tem coisas que são consideradas luxo e tem um aporte legal, assim, que as pessoas realmente investem. E eu vejo muito, assim, essa questão, por exemplo, de casamento. Graças a Deus as pessoas elas mantêm muito os fornecedores aqui, cara, porque é algo que ajuda muito a gente. Sim. Os casamentos que eu tô geralmente são as pessoas daqui que estão trabalhando. É uma coisa que eu sempre falo, cara, né? Nós temos que acreditar no potencial de quem mora na cidade, né? E fomentar. E fomentar aqui dentro, É né? que gira aqui, cara. Sim, Seu gasto viu? aqui vai Você voltar. girar aqui, fica aqui, é benefício para você, né? Para mim, para ele. Uma coisa assim, ó, quando nós estávamos decidindo montar o podcast, nós tivemos a oportunidade de abrir em Telemaco Borba, né? Mas em conversas falou assim, não, cara, vamos dar prioridade para a nossa cidade. Eu quero que a nossa cidade ela seja conhecida. E eu espero que a galera também valorize, porque eu acho que é o que a gente tá falando. Eu acho que você colocar a cara a tapa nas coisas, você realmente colocar o pontapé inicial ali, cara, é extremamente importante, assim, é algo que quando dá certo as pessoas falam, agora Você pode viu, né? dar, né? Eu sabia que ia dar certo, mas na hora que você começou, não estendeu a mão, Porque, cara, né? as pessoas não imaginam o quanto um elogio, às vezes, Nossa, faz falar isso, cara, que faz, cara. você realmente... Porque, assim, cara, Às vezes o elogio ele pode ter funcional, ele te trava, ele tem muita importância. eu acho que é isso. Ele é um combustível muito forte. Eu acho que o feedback é muito importante, as pessoas se sentirem felizes pelo que você está oferecendo para elas, mas você mesmo saber um ponto assim, que você tem que melhorar, e eu acho que isso também é como uma empresa, cara. Sim. Você não pode assim, porque tá bom, nesse Exatamente. Deixar de lado e tal. não, Exatamente. porque a inovação também, cara, eu acho que se você se deixa muito, você fica pra trás, cara. E hoje em dia, principalmente no ramo da fotografia também, cara, tem muitos profissionais bons. Se você bobear um pouquinho, cara, você acaba perdendo. Então, você tá sempre ali na caminhada. É cansativo, cara, muito cansativo, assim, ser empreendedor e tal, que é aquilo, né? A gente faz tudo sozinho. Você tem 5 empregos dentro do que o produto Tem que tá ser ali, né? O severino, né? Fazer um pouco de cada coisa, né? E você tem que ser bom em tudo. Eu acho que isso é um ponto também, uma cobrança, assim, você ser bom em tudo, né? E senão o seu negócio não vai pra frente. Mas é isso, que eu acho que ter persistência, você acreditar no que você faz, você gostar do que você faz, ter propósito, né? Conseguir passar isso para as pessoas é muito importante. E um erro, cara, que você acha assim, que você arrepende, que você cometeu, eu cometi isso aqui, né? Faria diferente. É que eu acho que os maiores erros que eu tenho hoje em dia são financeiros, assim. Eu acho que o financeiro me pega um pouco. Acho que você saber fazer os investimentos na hora certa, do jeito certo. Eu acho que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, Legal. sabe? E isso é uma das coisas que eu pego agora, porque a gente vai fazer faculdade, então é para aprender. Não é nem para Sim. trabalhar na área, mas é para Aprender. aprender a lidar da forma certa. Porque aquilo, a gente se ludibria muito, às vezes, né? Então, você saber lidar com o seu financeiro para a tua empresa ter saúde também, né? Porque se acontecer alguma coisa, você vai precisar. Exatamente. É ser humano, cara. Se eu ficar sem, se eu ficar doente, não consigo trabalhar, né? Então, precisa ter todo esse amparo. Mas eu acho que é mais voltado para essa parte, assim, cara. Eu acho que outros erros, assim, é claro, são mais pequenos, não fazem tanta diferença. Mas esse realmente faz. Eu acho que eu vejo que muitos amigos meus também, e profissionais da área também acabam cometendo. Acho que em todas as áreas. Acho que é o maior, né? Maior. Acaba às vezes falindo por conta própria. Exatamente. Eu falo assim, cara, a parte mais importante tem muitos que acham que é a venda, cara. Mas assim, cara, você pode saber vender e vender muito, cara. Mas se você não souber administrar o dinheiro que você ganha, cara, você quebra. Mas é o que eu estava falando, às vezes, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro, mas assim, ganhar mais do que eu ganhava antes, cara, eu sabia que eu tinha que comprar muita coisa. Só que eu não sabia, tipo, vou comprar aos poucos, ou se eu vou comprar tudo de uma vez só. E, cara, hoje eu vejo que se eu tivesse comprado tudo de uma vez só, eu tinha me lascado. Assim. Porque tem aquilo, né? Posso comprar tudo de uma vez só, mas será que eu vou conseguir um trabalho arcar com com investimento ou com compromisso, né? Porque, assim, psicologicamente é muito difícil a gente lidar com incerteza, cara, como profissional, assim.
Porque, por exemplo, esse mês vai dar X, mas mês que vem a gente não sabe. Exatamente. E assim, eu É trabalho com imprevisível, uma né? agenda muito pra frente. Então, por exemplo, às vezes uma coisa lá de maio eu recebi agora. Só que lá em maio eu vou ter que Vai ter que ocupar, exatamente entregar e não vai receber, né? eu vou ter que trabalhar de graça em maio, né? É, exatamente. É tipo isso, Cara, né? Então eu acho que essa parte que é mais delicada, eu acho que para vários profissionais assim, é uma questão. Eu acho que essa educação financeira que ele não teve na época. Exatamente, isso é muito importante, né? Sim. Cara, e assim, se você fosse para você dar um conselho para quem hoje tem o sonho, quer empreender, assim como você lá atrás, né? Qual é o conselho que você dá hoje? Eu acho que para tudo na vida a gente tem que acreditar. Acho que se você acredita no que você faz, no que você está ali vivendo, as coisas acontecem. Acho que a partir do momento que você acredita, pode chegar qualquer outra pessoa e te falar o contrário. Se for o que está dentro de você mesmo, do teu coração, eu acho que dá certo. Então eu acho que, mesmo que não esteja dando certo agora, se você acredita muito naquilo que Tudo é você um gosta momento, muito, né? continua fazendo, sabe? Porque uma hora vai dar. Acho que tudo que a gente planta, uma hora a gente colhe, assim. Então, se você está plantando coisa boa, claro, faça do jeito certo. Dá pra plantar feijão e colher couve, né? Exatamente, cara. Eu acho que a maioria das pessoas é ouvir muitos outros, às vezes. É você, às vezes, ou também querer fazer uma coisa que tá bombando no momento. Não porque você ama aquilo, mas porque você acha que é dinheiro. Sabe? Não viver por coisas assim que são muito mutáveis. Porque o dinheiro, cara, é uma energia que entra e sai, entendeu? O dinheiro não pode ficar parado. É que nem você comentou, você tem um trabalho em maio, o dinheiro de maio já entrou. Já entrou, Como é que você vai ter energia lá em maio para... Exatamente, entendeu? Eu acho que você saber lidar com isso, você saber balancear as coisas, sabe? Eu acho que você ter aí a tua vontade, ter o teu pensamento sobre o que você quer fazer, acreditar nisso, realmente é algo que está dentro do teu coração, mas não se perder tanto no que as pessoas dizem ou não viver por coisas que não dão resultado. Eu acho que se você vive por dinheiro, uma hora o dinheiro vai te escravizar também, sabe? Às vezes você pode ter o dinheiro, mas você não vai estar feliz com o que você está vivendo. Então acho que como empreendedor assim, a gente tem que acreditar no que a gente faz e acreditar de coração mesmo, sabe? Buscar fazer sempre o melhor que você puder, porque é o que vai fazer a tua roda girar, né? Eu acho que hoje em dia, se o meu trabalho está dando certo, é porque as pessoas também estão se sentindo satisfeitas. Eu acho que o ponto é esse. Quando um começar a não se sentir satisfeito, o outro, assim, as coisas começam a dificultar um pouco. Claro, né? Tem salvos e salvos, assim, que às vezes a pessoa também é ser humano, tem jeito de não gostar de alguma coisa, mas enquanto você estiver tranquilo com o que você está oferecendo, com o que você está ali profissionalmente de qualidade entregando, eu acho que as coisas vão também vindo para você. Eu acho que tudo é um fluxo, assim, acho que à medida que você se esforça, as coisas dão certo também, sabe? Tem que acreditar, eu acho que o ponto o conselho é acreditar. Se entregar, né? Assim, a partir do momento que você tem um sonho, uma vontade, não é separar o que é a visão das pessoas de fora, né? Seguindo aquilo ali, você ter um propósito, como você comentou, né? Eu sei que esse é o meu propósito, eu acredito nisso, eu caminhar naquilo sem olhar para trás e olhar para quem está ao lado, porque é aquilo que nós temos que fazer. Eu acho que propósito é uma palavra assim que ela é muito abrangente, né? Mas o propósito nem sempre nasce com você, às vezes você constrói o teu propósito também. Eu acho que hoje eu mais construí o meu propósito dentro daquilo que eu queria fazer, porque às vezes você faz por necessidade, né? Às vezes você está tão preocupado com o que você tem que pagar de conta, com quantos você sai tem que fazer no mês, que você não consegue focar muito no teu propósito, né? Então às vezes você tem que trabalhar mais no automático. Né? Acontece, isso é a realidade, não adianta ninguém vai viver só de propósito, né? Mas o propósito é uma coisa muito importante. Eu acho que hoje o propósito me trouxe assim, eu pude ter a possibilidade, né, de trabalhar pelo propósito. Eu acho que hoje eu consigo me sentir feliz assim, então acho que esse é um ponto. Mas isso também é construído com o tempo, não adianta. Não foi algo assim também que no dia para noite. Do dia para noite, exatamente, bacana. Bruno, cara, agradeço você, né, por esse momento que você se dedicou para estar participando conosco dessa entrevista, né? Foi um prazer receber você aqui. Obrigado. Né? Esse compartilhamento de informações aí, né? Cara, esse conhecimento seu, tá? Cara, eu agradeço vocês pelo convite, parabenizar os dois também pelo trabalho, pelo projeto, desejar aí que vocês tenham muito sucesso e vai dar certo. E para mim é muito gratificante estar aqui podendo falar de fotografia, porque eu acho que fotografia é algo que tem que ser falado, tem que ser difundido e tem que ser mais conversado com as pessoas, assim, então para mim é muito, muito feliz, assim, um lugar muito gostoso de estar e poder estar falando sobre isso.
E sempre que precisar ir, né? Obrigado, cara. Viu? O futuro convite, Né? E as portas estão abertas pra você, cara, né? As minhas também, se quando você quiser precisar, lá aí, também fazer umas fotos também. vamos Vamos sim, precisar, vamos precisar das fotos aí, vamos conversar sim. Pessoal, quero agradecer vocês, né, por ter ficado conosco até agora, esse momento aqui. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Quero fazer o agradecimento aqui ao nosso estúdio, TV Reserva News. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. E fotografe comigo também. Fechou? Fechou?